Esse julgamento do Moraes ao vivo vai ser o pior pesadelo da vida dele. Mas também a gente tem que ser ciente que ele não teve opção. Ele não podia fazer esse julgamento fechado porque simplesmente ele seria dilacerado internacionalmente. O nome dele já está sendo associado a ditador em várias revistas muito relevantes internacionalmente, The Economist, The New York Times. Tem governos investigando ele, como os Estados Unidos, tem governo criticando ele, como a Espanha, ou seja, não tinha muita margem de manobra para ele fazer algo fechado. E principalmente se considerar que a narrativa da direita está correta e ele já tem um veredito. Ele já tem um veredito culpando e condenando o Bolsonaro por uma tentativa de golpe e ordenando a sua prisão. A grande verdade é que se ele concluir esse veredito, as coisas vão ficar bem complicadas para ele, porque nesse julgamento tudo indica que o Bolsonaro não autorizou uma tentativa de golpe e, na teoria, teve até alguns generais, algumas pessoas à sua volta que tentaram convencê-lo e ele falou que ficaria dentro das 4 linhas. E eu trouxe para vocês vários trechos que reforçam a inocência do Bolsonaro. Em paralelo a isso, também tivemos uma informação que o Tarcísio já tem partido para a presidência em 2026. Não sei se é verdade, vou mostrar para vocês o vídeo, vocês tiram a sua conclusão. Também temos a prisão da última presidente da Argentina, a Cristina Kirchner, vai ser presa. Eu acho que a Argentina está 4 anos à frente do Brasil, se é que você me entende. Ou seja, daqui a uns 2, 3 anos, ao mais tardar 4 anos, a gente pode imaginar que o nosso barbudo favorito vai ser preso. Dito isso, também temos um caos completo nos Estados Unidos e o Trump, sendo Trump, não vai arregar e ele manda de tudo para resolver a questão de Los Angeles. Vou mostrar para vocês também uns vídeos muito impactantes. E também temos a condenação da Virgínia, ou melhor, a instauração de um inquérito da Virgínia, o que justifica a separação da mulher. Vou te explicar tudo isso nesse editorial das notícias mais relevantes. Então eu te convido para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. E, obviamente, que o Bolsonaro é muito bom em respostas, e até por isso, na minha humilde concepção, é que ele virou presidente, porque ele tinha respostas que viralizavam muito nas redes sociais e ele falava o que passa na cabeça do brasileiro. Então vamos começar com essa entrevista do Bolsonaro no Danilo Gentili. Presta atenção. O seu estofo é militar e a gente está no momento que o Brasil precisa de um estofo econômico, de alguém que entenda de economia, de mercado, para tirar o Brasil disso. Você entende economia? Não. Essa é uma pergunta que aperta o candidato, você percebe? Porque, tipo, pô, você entende economia? A gente precisa de alguém que entenda de economia. Você entende? Olha a resposta genial do Bolsonaro. Se for presidente, então como que você pretende recuperar o Brasil? De economia. E ele foi sincero, ele não deu um somebody love. Ele simplesmente foi sincero. Se fosse o Lula falou assim, mas eu entendo do povo, eu entendo do mais pobre, eu já fui mais pobre. E tentaria sair pela tangente. O Bolsonaro não, ele chuta gol. Até eu te responder uma coisa aqui. A Joyce Halseman, quando estava na Veja, foi me entrevistar. Pergunta feita aí. Você está preparado para ser presidente? O que eu respondi para a Joyce Halseman? Olha, bota na mesma sala, eu, Lula e Dilma. Aplique-nos a prova do Enem. Se eu não tirar uma nota maior que os dois juntos, não estou preparado. Aí o Danilo fica sem resposta. Acabou. E ele tá certíssimo. Você acredita o quê? Que teria chance do Bolsonaro tirar uma nota menor do que do Lula da Dilma? Eu acho que, na minha humilde opinião, não. Porque simplesmente não é um critério ser inteligente para ser presidente da República. Dito isso, vamos lá. Mas, na comparação, acho que o Bolsonaro seria muito melhor. Dito isso, quando você olha o real estado da nação brasileira, é isso aqui ó, que você vê. Simplesmente, olha essas cenas. Passageiros de momentos de terror. Passageiros do BRT se abaixam para se proteger de intenso tiroteio na Avenida Brasil. Isso aqui é vida normal? Isso aqui é vida de um país que tem uma guerra minimamente civil. Agora a questão é, o governo federal está fazendo alguma coisa para evitar esse tipo de coisa? Não está fazendo. Essa é a grande realidade. E por isso que o julgamento de hoje foi tão nocivo ao Moraes. Porque simplesmente o Bolsonaro, com uma estratégia bem inteligente, na minha opinião,
trouxe várias lacunas. Toda pergunta que ele conseguir inserir alguma lacuna do governo atual comparando ao governo dele, ele inseriu. Eu trouxe vários trechos para vocês. E dessa forma, quando você assiste o depoimento, você esquece um pouco do julgamento do golpe e pensa, caraca, esse governo tá uma bosta e o governo anterior era melhor. Essa é a grande verdade. E dito isso, não falta escândalo. Empresas estatais federais registram um rombo de 6,7 bilhões, o maior em 23 anos. Ele cita esse dado também no depoimento, ou seja, o cara conseguiu inserir algumas coisas que gera muita comoção nacional, irritação nacional. Ele sabe comunicar com as massas atualmente muito melhor que o Lula. E o resultado disso é um apoio massivo nas redes sociais, pelo menos nas minhas redes sociais, até gostaria de saber a sua opinião. Você tem visto muitos cortes contra o Bolsonaro? Comenta aqui que eu acho que é muito importante a gente ter essa visão, porque o algoritmo das redes sociais é bem enviesado, a gente sabe disso. Dito isso, o que falta, não falta, informação negativa. Desmatamento na Amazônia sobe 91% em maio de 2025. Ou seja, a gente está perdendo a Amazônia, a gente está perdendo as estatais, a gente está perdendo tudo. E quando se pergunta ao Galípolo quando que vai acabar esse aumento de juros que está matando as empresas brasileiras, olha a resposta do presidente do Banco Central. Presta atenção. Beleza, muito bacana o que você falou. Quanto tempo a gente vai ficar com esse juro? Essa é uma resposta, eu vou lhe dizer. Ele dá um somebody love, né? Ele não sabe o que responder, ele tá pensando ali, ferrou. Não, o Milton e o André podem falar que o Isaac também foi procurar. Como eu quero continuar solto, sem ser preso, eu não posso contar o que eu vou fazer na política monetária, a não ser que seja de uma maneira oficial, numa reunião do Copom, dando guidance. E o que nós estamos dizendo, e todos os presidentes dos bancos centrais do mundo têm dito, perante a incerteza que existe hoje, a maneira correta de atuar é dizendo como você vai reagir e não o que você vai fazer. E ele já deixou muito claro como ele vai reagir. Se o governo continuar gastando como louco, eu vou continuar aumentando os juros como louco. E essa é a conclusão. Só que, obviamente, como ele veio desse governo, ele não podia bater em público, mas ele está fazendo um papel bem justo na sua cadeira de presidente do Banco Central. Ele está seguindo a lógica. E olha esse post aqui do Bruno Perini. Em apenas 2 meses, as projeções fiscais do Brasil pioraram 66 bilhões de reais. A previsão do governo vai de superávit de 14 bilhões de reais para déficit de 52 bilhões de reais. E a grande verdade é que esses novos impostos, LCI e LCA, não vão cobrir esse rombo, porque o rombo não para de aumentar. E qual que é o grande investimento do Lula? Simplesmente, segundo o governo destinou 54 milhões para a rede anti-fake news, que é basicamente anti a verdade das redes sociais. É basicamente tentar me proibir de falar que o governo está gastando como um tarado. É proibir esse tipo de post, que mostra que o governo piorou as suas expectativas em 66 bilhões e que está deixando um rombo de 52 bilhões de reais, sem nenhum tipo de benefício. Por quê? Você tem violência aumentando, você tem empresas quebrando, ou seja, cadê o benefício? Uma vergonha completa. E agora, vamos para o caso da Virgínia. Relatora pede indiciamento de Virgínia por publicidade enganosa e estelionato em relatório oficial. O que aconteceu aqui? E agora isso aqui justifica a questão da separação dela do Zé Felipe. Por quê? Porque basicamente isso aqui vai afetar o patrimônio pessoal dela. Ela teve muito benefício com as bets e isso vai cair em cima do patrimônio pessoal dela, que no caso, antes da separação, era um patrimônio unitário dela e do Zé Felipe. E agora com a separação são 2 patrimônios. Logo, ela protege 50% do seu patrimônio que foi para o Zé Felipe. Ou seja, tudo não se passa de estratégia. Estratégia do grego, meus amigos, se vocês lembram de Tropa de Elite. Dito isso, vamos continuar, porque as coisas no Brasil não pioram e por isso, não param de piorar, e por isso agora a gente vai olhar para os Estados Unidos, que não está lá essas coisas também. Presta atenção nesse vídeo aqui, que é na Califórnia. Isso aqui acontece depois que o governador da Califórnia falou: eu não preciso de ajuda, eu dou conta. Olha ele dando conta aí. Olha aí, ó. A galera invadiu uma loja, que pelo que eu entendi é da Apple, ou uma loja de eletrônico assim, e a galera saiu roubando. E claramente tem muito mais ladrão que policial. Ou seja, uma vergonha completa. E obviamente que o governador não está conseguindo dar conta. E o Trump, obviamente que não ligou para o que o governador disse ou deixou de dizer,
e ele mandou até helicóptero das Forças Armadas para lidar com essa revolta dos militantes lá na Califórnia. Ou seja, o pau vai quebrar e a ordem vai ser no quebra-pau, pelo que tudo indica. Temos que ver também que as coisas, como eu falei, cada vez pioram para o Alexandre de Moraes. Agora a gente já vai entrar no julgamento do golpe, se aproximar dessa realidade e também falar do Tarcísio e seu partido para a presidência em 2026. Olha essa notinha aqui, ordem complicada. Alexandre de Moraes mandou Itamaraty ajudar a PGR a investigar os passos do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A medida constrangeu a diplomacia. Não é nossa função. Já foi em outros tempos no Brasil, diz um diplomata se referindo à ditadura. Ou seja, a diplomacia do Brasil, diplomatas brasileiros, associaram o Moraes à ditadura. Entendeu? Porque ele não tinha opção de fazer esse julgamento a portas fechadas, porque se ele dá mole, ele toma com boa justificativa. Dito isso, agora vamos ver o partido do Tarcísio em 2026. Presta atenção. O Tarcísio, se for candidato, ele vai sair pelo PL. Vai sair pelo PL. Se o Tarcísio for candidato à presidência da República, nós não vamos ter preocupações com recursos. Nós vamos gastar nosso dinheiro em outros lugares. Porque o Tarcísio, todo empresariado do Brasil apoia o Tarcísio. E o Tarcísio colocaria o Brasil no eixo. Então, isso não seria preocupação para nós. O Tarcísio. Ou seja, um homem que tem pouca rejeição, com dinheiro praticamente ilimitado, com partido garantido. Temos que ver se isso é verdade, porque a grande verdade é que não vai faltar partido para o Tarcísio, vamos ser sinceros. Mas a grande questão é, o Bolsonaro vai mudar de ideia quando? Porque, basicamente, o Tarcísio tem que se afastar do seu cargo até abril do ano que vem, caso ele queira disputar a presidência. Dito isso, agora vamos dar sequência e começar a nos aproximar ainda mais do julgamento. Mas antes disso, e mais essa notícia que, na minha humilde opinião, é uma previsão do futuro. E quando sair essa notícia no Brasil, eu vou usar essa mesma foto. Ex-presidente socialista da Argentina condenada à prisão pela Suprema Corte por corrupção. Obviamente, quando a gente eleger maior parte do Senado, a gente fazer uma limpeza no STF, essa notícia vai sair e a gente pode usar essa mesma imagem, porque o personagem vai estar ali. E, pelo que eu entendo, a Argentina está 4 anos na frente do Brasil. E você tem que olhar a prosperidade gigantesca na economia argentina, para você já se preparar. E não precisa ser tão otimista, tá? Isso é bem embasado na realidade. Ou seja, agora a gente tem que ver se ela realmente vai ser presa ou se o Lulinha vai querer salvar mais uma corrupta aqui no Brasil. Dito isso, vamos continuar agora para o julgamento. Essas falas aqui foram ditas após o julgamento. Presta atenção, esses aqui são os advogados do Bolsonaro. A audiência foi ótima e vai ser explorada. E essa carinha aí, não nega não, tá? Esses caras já ganharam mais de 10 milhões de reais, segundo o Bolsonaro. Pela prova, o meu presidente vai prestar os esclarecimentos. Advogados do presidente Bolsonaro esclarecem que Mauro Cid cada vez tem uma versão e que hoje o depoimento dele foi muito positivo para a defesa. Nós tínhamos hoje um colaborador que toda vez que é... E foi muito bom. E realmente foi muito bom para o Bolsonaro. Até o Fux deu um chute a gol citando que o personagem citado, Mauro Cid, já deu 9 versões dessa mesma delação. Ou seja, ele pega e cita assim, ele já deu 9 versões, eu não vou avaliar isso agora, porque não é o momento, mas é algo muito suspeito, não é mesmo? Ele deixa essa no ar e continua. Ou seja, esse julgamento só está reforçando a inocência do Bolsonaro. E agora, vimos a mais um vídeo que eu acho relevante compartilhar com vocês. Presta atenção. Vamos então ao debate. Caio Coppola, começando por você. Esse depoimento... Aquela ali foi a versão dos advogados do Bolsonaro. Tem um viés claro. Agora vem um cara mais neutro. De hoje, de Mauro Cid, mais um, agora um interrogatório. Acaba mudando a situação de Jair Bolsonaro ou não? Olá, Juliana. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Não muda absolutamente nada, porque ele só confirmou a sua última versão dos fatos, a mais recente versão dos fatos. Porque a
A gente sabe que foram várias as mudanças no depoimento do Mauro Cid, inclusive o ministro Luiz Fux chamou atenção para esse fato em março desse ano. Olha só a ponderação que ele fez, vou citar aqui entre aspas. Eu vejo com muita reserva 9 delações de um mesmo colaborador, cada hora acrescentando uma novidade. Mas eu me reservo o direito de analisar a ilegalidade ou a ineficácia dessa delação no momento específico. Então, essa foi a... Ou seja, as pessoas não aumentaram a confiança e não começaram a analisar que o Bolsonaro é mais golpista depois dessa delação. Ou seja, agora eu vou te mostrar um corte que estava circulando em uma página de esquerda. Porque na minha humilde concepção, na minha humilde interpretação de texto, isso aqui ajuda o Bolsonaro. Mas segundo a esquerda, isso aqui destrói ele. E eu vou querer que você tire a sua própria conclusão. Isso aqui é basicamente o momento que o general Heleno tira suas conclusões e responde à pergunta do seu advogado, o que é muito cômico na minha humilde opinião. Mas primeiro, general Heleno afirmou que só não cometeu o ato ilegal, golpe de Estado, porque não houve oportunidade. Isso aqui, na minha opinião, reforça que o Bolsonaro não permitiu. Presta atenção. Seria correto afirmar que o senhor jamais defendeu qualquer atitude ilegal? Realmente não havia oportunidade. Olha a carinha dele de triste. O próprio presidente, com a declaração dele, cortou essa possibilidade. Não, mas, general, vamos lá, só para deixar claro. Agora, o senhor, na sua fala aqui... O advogado fica puto, porque o general Heleno, vamos entender aqui pelo tom e pela forma que ele responde, deixa claro, se tivesse oportunidade era chute a gol, quer saber de nada. E aí ele só lança essa do seco na frente do Xandão, do STF e o advogado. Caraca, eu vou espancar esse velho. Vamos continuar. Quis dar a entender para ser realizada alguma ação ilegal, sim ou não? Não, lógico que não. Perfeito. Sim, lógico que não. Ele triste, porque queria falar com certeza, se tivesse oportunidade, tava eu lá, eu era artilheiro, pô. Ou seja, isso aqui só reforça que se o Bolsonaro quisesse, ele teria apoio, pelo menos do general Heleno. Ou seja, o Bolsonaro não quis, reforçando a inocência do homem, e tem um momento que o próprio Mauro Cid admite que o Bolsonaro usava o bordão dele com uma grande constância. A gente vai fazer tudo dentro das 4 linhas. Agora presta atenção nas falas do Bolsonaro nesse momento. Eu entendi a sua resposta, mas eu gostaria de saber, até porque no dia 26 de março agora, desse ano, 2025, após o recebimento da denúncia do Núcleo 1, inclusive contra o senhor deu uma entrevista coletiva, e na entrevista coletiva o senhor disse que teve acesso a essa minuta, a esse documento, que leu essa minuta, esse documento. Então eu gostaria, se for possível, desse esclarecimento. Chegou uma minuta, um documento, um esboço, como o senhor queira me chamar, por parte do assessor Felipe Martins, o senhor teria enxugado, alterado alguma coisa e teria nessa reunião do dia 7 mostrado ao comandante, ao almirante Garnier, ao ministro, então ministro Paulo Sérgio e ao comandante Freire Gomes? Não procede o enxugamento, né? E os considerando. Tanto as informações do que eu tenho, que não tenho na fotografia do telefone do Coronel Cid, não tenho o cabeçalho, nem o fecho ali. Eu conheço muito bem o Felipe Martins. Se ele tivesse participado de qualquer coisa, eu saberia precisar aqui qualquer contato. Isso é uma vergonha que pegaram o Felipe Martins para Cristo, ele aguentou, mas perseguiram todo mundo, fraudaram viagem de avião, isso aqui é uma vergonha. E aí o Bolsonaro vem e limpa o nome dele, e olha como que o Moraes fica desconfortável. Com ele, não procede. Eu vi agora há pouco o advogado do Anderson Torres, doutor Demóstenes, falando que talvez tenha sido um coronel, citou o nome dele, que tenha passado aquela matéria. Então eu quero isentar aqui, por questão de consciência, o Felipe Martins. Que esse cara foi preso, acho que 8 meses, não tem nada contra ele, todas as provas foram fraudadas e comprovadamente fraudadas. Agora olha o Moraes, a reação do Moraes. Só o advogado do Anderson Torres. Ele perdeu a linha, ele tá gaguejando. O único momento não, teve alguns momentos, mas esse momento claramente ele ficou atordoado. Caraca, o cara pegou e citou Felipe Martins, eu não tenho acusação nenhuma, foi tudo uma grande fraude. Pois é o doutor Novak, do almirante Garnier, então, é o doutor Demóstenes. Eu me equivoquei, doutor Demóstenes do Garnier, desculpa. Mas
tirando aqui o Felipe Martins nesse momento. Tirando o Felipe Martins. Mas nessa reunião o senhor mostrou ao comandante Freire Gomes algum documento, como ele disse. Foi passado na tela. Foi passado na tela. Os conselheiros foram bastante rápidos ali. Não havia, da nossa parte, uma gana de procurar, mesmo sendo, vamos supor que viéssemos encontrar remotamente algo na Constituição, não existia essa vontade. O sentimento de todo mundo é que não tínhamos mais nada que fazer. Se tivesse ser feita uma coisa, seria lá atrás, via Congresso Nacional, não foi feito, então tínhamos que entubar o resultado das eleições e poder até o Vossa Excelência perguntar por que não passou a faixa? Ele submeter a maior vaia. Eu entendi. Ele ia falar a maior vaia da nação brasileira, porque todo mundo ia vaiar ele passando para o Lula. E agora vem alguns trechos muito melhores, tá? Esse trecho eu achei relevante para citar a parte do Felipe Martins. Agora presta atenção nesse trecho aqui, que na minha opinião é o melhor de todos. Tem outro que é mais engraçado, mas esse aqui é o melhor, assim, porque deixa bem claro tudo. A questão da desconfiança, suspeição ou crítica às urnas não é algo privativo meu. Ó. Eu poderia citar... Porque basicamente está ilegal criticar as urnas no Brasil. Quem critica perde rede social, é punido, é multado. E agora o Bolsonaro traz alguns personagens que não sofreram essas consequências. E ele não foi permitido de mostrar esse vídeo durante a audiência. Eu acho até justo, porque ninguém mostrou vídeo nenhum. Vários nomes, citaria apenas alguns aqui. O senhor Flávio Dino, em 2012, quando ele perdeu a eleição, ou 2010, quando ele perdeu a eleição para o governo do Maranhão. Ele diz, eu teria um vídeo, mas foi indeferido o pedido, mas no vídeo está o seguinte: hoje eu tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado. O melhor ditado, que é o sistema das urnas eletrônicas. E depois, o senhor acredita que houve fraude? Houve várias fraudes, várias modalidades. Palavra do senhor Flávio Dino. De que havia necessidade de aprimorar o sistema. Eu vou mostrar o vídeo que é exatamente o que o Bolsonaro falou. Mas basicamente é um post que está circulando muito nas redes sociais. E sabe quantos views esse post tá? Tá com 41 mil visualizações. Na sua opinião, gostaria que você me respondesse mesmo. Quem você acha que está vencendo esse debate? Na minha humilde concepção, é o Bolsonaro, e esse post só reforça isso. Se ele tá com 41 mil curtidas, ele deve ter passado aí facilmente de 400 mil visualizações, e ele foi postado apenas há 4 horas. Ou seja, esse post vai alcançar aí provavelmente a marca do 1 milhão. E na sua opinião, vendo esse post, assistindo esse vídeo, quem sai maior? O Bolsonaro ou o Moraes? Aí eu deixo você refletir. Dito isso, tem mais um trecho que eu achei relevante compartilhar com vocês. Presta atenção. Por favor, doutor Paulo Gonet, eu não torci o pior. Se eu torcido pro pior, não teria desmobilizado os caminhoneiros lá atrás. Pô, se ele tivesse torcido pelo pior, aquele Heleno seria o primeiro a entrar no barco, né? E talvez pela minha figura, o pessoal não fez absurdo. Agora tem sempre os malucos ali que ficam aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia isso aí, e nós tocamos o barco, né? Então, me desculpa, respeitosamente a Vossa Excelência, não estimulamos nada de anormal. Por favor. Ou seja, ele consegue provar, porque ele realmente fez esse discurso, mostrando que ele não estimulou, ele pediu pra galera parar. Ou seja, a grande verdade é que eles estão tentando cavar pelo em ovo, na minha humilde concepção. E agora vem o Bolsonaro confessando. Mais um post aí mais puxado contra o Bolsonaro, que eu discordo. Presta atenção nesse post aqui, ó. Vamos lá, vou soltar. Me permita confessar uma coisa, Vossa Excelência. Acho que vale a pena até para quem está nos ouvindo aqui. Mesmo no meu governo chegou um deputado, chamou de apelido, né? Ele tinha apelido. Né? Quando é deputado, ele falou: você precisa arranjar uma grana para quando você deixar aí o governo. É um susto, né? Que grana é essa? Tem que arranjar algumas dezenas de milhões de reais, porque quando você deixar o governo, você vai ter problemas seríssimos com a justiça. O pessoal vai para cima de você, como foram para cima de quase todos. Eu não fui para cima do Temer, obviamente, com uma certa liberdade com ele, amizade, tenho carinho e consideração muito grande por ele, mas não fui. Não pedi para abrir inquérito contra quem quer que seja. Não persegui ninguém. Não aparelhei instituição nenhuma. Não... Entenderam por que eu falei da questão do Lula? Ele não fez a última vez, mas ele vai pra cima do Lula e do Moraes com certeza. Botei amigo meu em lugar nenhum. Ou seja, estritamente voltado para atender o anseio da nossa população. E eu falei para esse colega, né? Eu só tinha uma maneira de ganhar essa grana, fazendo besteira. Não vou fazer. Se não fosse a campanha de Pix, que eu não fiz,
eu não sei como estaria sobrevivendo hoje em dia. E a grande verdade é que não conseguiram encontrar grandes escândalos de corrupção na conta do Bolsonaro. E o mais óbvio, para ficar provado isso, é que eles processaram o Bolsonaro por importunar uma baleia. Se tivesse algum processo real de desvio financeiro, você ia priorizar qual? Importuno de baleia ou desvio financeiro? Na minha humilde opinião, seria desvio financeiro, né? 17 milhões, e depois tem um pingado, chegou a 18 milhões de reais, e a gente gasta. Ele olhou para os advogados. Eu não posso trabalhar de graça. Então, se eu não teria como ajudar meu filho, está nos Estados Unidos também. Outra história isso aí. Ou seja, ele traz alguns pontos bem interessantes, porque essa questão do filho remete ao quê? A perseguição do Moraes, a perseguição do STF, aquele comentário do Itamaraty. Ou seja, ele jogou muito bem, ele fez várias jogadas de mestre que geraram cortes que estão viralizando. Eu agradeço. Eu dei mais dinheiro do que o Criança Esperança, inclusive, né? Senão que o pessoal gosta da gente. Mas eu, senhor ministro, do coração, fiz e dei o melhor de mim na presidência mesmo. Na sua opinião, esse vídeo, esse corte, você acha que melhora a imagem do Bolsonaro ou piora? Provavelmente, você vai ver alguns petistas chamando de ladrão, mas ninguém vai colocar prova. Se fosse um vídeo do Lula, se ele falasse sou inocente, viria como uma enxurrada de prova que ele não é inocente. Sítio de Tatibaia, pegava testemunho do Palocci de conta de 300 milhões de dólares, não, 300 milhões de reais, pegaria aí a delação daquele pessoal da JBS falando que tinha conta de 80 milhões de dólares fora do país, e você pegava e escrachava. Você vê nesses comentários, você não acha nada disso, porque não tem. Você pode pegar e juntar as joias, beleza, ele ganhou, pode ter sido um pouco má fé, pode, beleza, mas no final ele nem ficou com as joias. Se você vai olhar o inventário do Lula, ele ficou com muito mais itens. Dito isso, essa parte, esse trecho, também faz o Bolsonaro sair por cima. E agora temos mais um trecho que, na minha humilde opinião, é o melhor de todos, tá bom? Que eu vou explicar por que ele fez isso na minha humilde opinião, tá? Presta atenção. Posso fazer uma brincadeira? O senhor sabe. Eu perguntaria aos seus advogados. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Ó o finalzinho. Meu ministro. Meu ministro. Desculpa aqui. Por que ele fez essa jogada? Porque qual que é o objetivo do vice? O objetivo do vice, normalmente na política, é conseguir apoio. E qual que é a grande narrativa de 2026? Vai ser o Moraes. Quem que mais vai puxar voto em 26? Vai ser o Moraes, que vai ser o impeachment dele, que vai ser a grande narrativa da direita, e o Bolsonaro já falou isso, e todo mundo da direita já tem consciência disso. Ou seja, basicamente, o Moraes já é o vice do Bolsonaro. Logo, ele faz um convite público que deixa essa piadinha no ar. Então, como eu gosto de ter tudo bem embasado, eu vou trazer a opinião de um advogado. Presta atenção. Juridicamente, parece que estamos diante de uma barca furada de um golpe que, óbvio, não existiu, e se alguém em algum momento teve a ideia de fazê-lo, ficou na cogitação. É bom que a gente diga que outra coisa que foi dita muito é a minuta. Veja, não existe minuta do golpe. Minuta do golpe é um negócio que não existe. É bom a gente firmar isso aqui, hein? A minuta de que tanto se fala é de um decreto presidencial de estado de sítio ou de defesa. Isso é um instituto constitucional. O estado de sítio ou de defesa são... A grande verdade é que tem várias minutas. Tem vários personagens que citam minutas diferentes. Uma delas é essa minuta. Só que várias testemunhas citam coisas diferentes. Um fala que pegou no Google, outro fala que foi um papel entregue ao Bolsonaro. O Bolsonaro fala que foi um slide, uma apresentação. Cada um tem uma minuta. Institutos que estão na Constituição. A gente precisa parar de criminalizar a Constituição. E estamos fazendo isso. A minuta do golpe. Não existe minuta do golpe. É uma minuta de um decreto que não foi assinado e que, ainda que tivesse sido assinado, trata de um instituto constitucional. A nossa Constituição é criminosa? É isso? Ou seja, esse julgamento ao vivo está se tornando um dos maiores pesadelos do Moraes. E se por acaso ele quiser tirar da gaveta o seu veredito, que segundo a direita já está escrito e vai condenar o Bolsonaro, ele vai entrar em uma guerra contra os Estados Unidos, contra a opinião pública brasileira gigantesca. Porque ele vai decretar isso no momento que a reputação do Lula não para de cair, a imagem do Bolsonaro vai ser muito lembrada por causa desses cortes, e os cortes, na minha humilde opinião, favoreceram o Bolsonaro. Ou seja, não é um bom momento. Agora a gente tem que esperar como ele vai agir
para fazer tudo isso. E, obviamente, eu gostaria de te convidar para curtir o vídeo, se inscrever no canal e lembre, todo dia às 9 da manhã tem o editorial das notícias relevantes. Um abraço e até o próximo vídeo.